Qual o nome da editora? Taiwan. Bom dia, sou a defesa do Quinto. Eu vou falar sucintamente para que a gente possa entender tudo que será defendido aqui a respeito da moral, da ética, da postura e das doutrinas de Platão. Assimilando de Sócrates, o seu grande mestre, o método de reflexão por diálogos, Platão produziu numerosos escritos, notáveis pela profundidade, da clareza de suas ideias. Ele era descendente de uma nobre família e ele recebeu uma educação esmerada. O diferencial dele quanto a isso é que, ao invés de acumular fortunas, Platão preferiu usá-la para disseminar conhecimento filosófico e científico, criando assim o que a gente pode chamar hoje de a primeira escola de ensino superior do mundo ocidental. A grande preocupação de Platão era conceder um estado perfeito. Para isso, ele comparou o estado ao homem e disse o seguinte: quando alguma coisa não funciona bem, tudo se desequilibra, assim como no corpo humano. Platão também tinha uma outra tese quanto à sociedade. Os laços de harmonia deveriam ser possíveis somente se fossem organizados de forma racional. Por quê? Considerando que a família e a propriedade eram motivos de discórdia na sociedade, ele preconizou a extinção das duas instituições, para que pudessem ser evitados mais atritos. E o colega ali tocou na parte em que os jovens, o Estado era responsável pela educação dos jovens. O objetivo dessa educação, no conhecimento de Platão, seria introduzir mais respeito à sociedade, já que para ele a família era um fator de grande instabilidade social. Só. Bom dia, caros jurados. Bom dia, mesa de apuração. Primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para todos vocês é que a nossa colega já deu uma dissecada em relação a todos os assuntos da acusação, mas eu gostaria de ir mais a fundo em relação a isso. Primeiro, em relação à democracia. Eles colocaram aqui, para todos nós, que ele era inimigo da democracia. O que nós podemos pressupor em relação a isso? Que ele era contra a individualidade, a escolha de cada um. Na verdade, a intenção de Platão, no momento em que ele defende a aristocracia e faz essa divisão na sociedade, o ideal dele era criar uma sociedade organizada. A palavra certa é organização. A ideia de Platão era a seguinte: a gente descobre isso na teoria das três almas. Por que os sábios simbolizavam o ouro? Porque, independente do nosso entendimento, sabedoria é algo que difere, com certeza, de alguém que não tem sabedoria, não tem o que? Respaldo, não tem conhecimento, não tem embasamento, né? E a partir do momento que você escolhe um líder com sabedoria, a gente pressupõe o quê? Que ele terá atitudes e decisões coerentes, né? Em prol do quê? Do povo, em prol da sociedade. Os guerreiros entravam como a prata, como o nosso caro colega colocou. De forma alguma, isso representava um deterioramento da imagem do guerreiro, de forma alguma.
A simbologia dos metais, na verdade, era usada para determinar, para simbolizar as suas qualidades, as suas virtudes. Um guerreiro representava na polis a força. Naquela época, a maior discussão, o maior acontecimento entre os povos era a luta, era o domínio das terras. E uma polis sem guerreiros, sem uma força equilibrada e forte, como eles poderiam defender a sua terra? Então, para Platão, guerreiros simbolizavam a força, guerreiros simbolizavam a proteção daquele lugar. E o bronze significava quem? Os pensadores, os economistas, que eram os agricultores e os artesãos. Na visão de Platão, esse povo representariam a parte econômica da polis. Por que a eugenia? Por que o casamento entre pessoas com os mesmos dons? Na visão de Platão, isso não significa, a gente sabe hoje, né, que os genes não são, os genes da sabedoria, do dom, não é passado através de um casamento entre pessoas, dois advogados, não, o filho não vai ser um advogado, a gente sabe disso hoje, todo mundo sabe disso. Mas naquela época, sem o conhecimento que a gente tem hoje, ele chegou a essa conclusão, de que sábios casando, um sábio casando com uma sábia, daria um filho que seria um sábio. Por quê? Não porque ele nasceria já com esse dom, mas porque aquela família educaria de uma forma que essa criança tivesse pensamentos, tivesse uma instrução baseada naquilo. Então, a eugenia, na visão de Platão, no significado real da palavra, pode até significar isso, mas a ideia principal era que filhos de artesãos seriam educados de forma que fossem os melhores artesãos. E dessa forma, aquela sociedade iria se desenvolver de uma forma mais organizada. A intenção de Platão, senhores jurados, não era criar diferença entre o povo, não era criar um regime de força, mas sim organizar aquela sociedade de forma que cada um fizesse o seu papel e fizesse da melhor forma. E, teoricamente, né, a meu ver, a nosso ver, da banca de defesa, realmente, essa ideia é plausível. Eu acredito sim que uma sociedade organizada pode sim ser um ideal, uma sociedade ideal. É lógico que o próprio Platão nos leva a pensar, nos leva a trazer novas ideias, a desenvolver o pensamento. E é esse o ideal de Platão. Tanto é que, numa segunda fase, Platão muda toda a sua linha de pensamento. Por quê? Porque ele viu que aquilo não era cabível. Não foi nada imposto, eu sei e é isso que é. Não foi isso. Em nenhum momento Platão impôs os seus pensamentos de forma que aquilo fosse a verdade absoluta, de forma alguma. Tanto é que ele foi humilde o suficiente para mudar a sua linha de pensamento. E aí ele desenvolveu uma nova forma de sociedade ideal. Ele defendeu a aristocracia, sim, mas a família foi restituída. Ele viu que realmente não tinha condições de não haver o grupo familiar, né? A instituição familiar. E, além disso, algo interessante que eu vi na colocação de Platão é que, veja bem, os escravos não foi por ele determinado que não faziam parte da sociedade. Isso era algo existente, não foi Platão que desenvolveu essa ideia. Isso era um fato naquela sociedade. E o que ele colocou era que essas pessoas que eram tidas como excluídas da sociedade não fossem tratadas de forma